Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão Que Inferno, toda semana um canto. Hoje nós chegamos ao canto 18 e este canto abre uma nova fase na composição do poema. Nós já deixamos para trás as duas primeiras categorias de pecados, que são a incontinência e a violência, e chegamos agora, então, à categoria da fraude. Na verdade, a fraude surge com o 17. No 17, nós encontramos, junto com Dante e Virgílio, a fraude, esse monstro com um semblante humano, mas é só aparência, né? Por trás deste rosto humano, desta aparência humana, a essência é exatamente o engano, a trapaça, a corrupção e, no final, a violência. A violência que é se aproveitando da ingenuidade, da confiança das pessoas mais simples, a violência final que a fraude propõe é retirar delas o que elas têm de direito, o que elas conquistaram ou que herdaram das conquistas de outros. Então, essa é a fraude. E é isso que nós encontramos lá no 17. Naturalmente, qualquer semelhança com outro 17 será mera coincidência. Bem, mas chegamos então ao canto 18, ao oitavo círculo, nas chamadas malebolge, ou seja, as fossas más ou fossas do mal, como nós vemos aqui nesta ilustração. Nós temos ali a ripa discoscesa, que é esse precipício, esse abismo que Dante e Virgílio descem nas costas do monstro Geryon. Eles descem, então, nas costas do monstro Geryon e são deixados ali. Bom, este oitavo círculo, então, é o círculo da fraude contra aqueles que não confiam no fraudador. Depois nós vamos ter no nono círculo as almas daqueles que fraudaram aqueles que confiavam no fraudador. Portanto, é um pecado ainda mais grave, e naquele caso se trata especificamente da traição. Bem, então aqui no oitavo círculo, nós temos o Geryon como guardião de todo o círculo, e os demônios chifrudos que aparecem agora como guardiões de cada vala. E nós vamos encontrá-los à medida em que nós formos lendo os cantos. Bem, como vocês podem ver, então, aqui a constituição deste oitavo círculo é muito diferente de todos os outros. Nós temos aqui o oitavo círculo dividido em 10 partes, que em italiano Dante chamou de bolgia, que é uma espécie de saca ou de fossa, né? E em cada uma dessas fossas está uma classe de pecadores. Os pecadores de fraude são aqueles que utilizaram a inteligência para enganar os outros, portanto, para obter vantagens pessoais e também para induzir outros à prática do mal, corrompendo-os. E para Dante, os fraudulentos, e claro, de modo muito especial, os traidores, porque a traição é uma fraude mais grave, os traidores e os fraudulentos em geral são a degradação total do ser humano, a degradação do espírito humano. E Dante chega a dizer que a fraude é o apodrecimento de parte da sociedade. E esse desprezo que ele tem pela fraude, pelos fraudulentos, ele vai demonstrar muito claramente
no discurso, na maneira como organiza o discurso, através das imagens evocadas e através do léxico utilizado para evocar essas imagens. Então, nós vamos ver agora, já em seguida, na leitura do canto, que nós temos, especialmente mais para o final do canto, um rebaixamento do nível do registro lexical. Então, aqueles que, porventura, não tenham lido ainda e que não estão acostumados com palavras de um nível um pouco mais baixo, podem até se surpreender que Dante, esse grande poeta, o poeta do sublime, que realizou, se não a maior, uma das maiores obras poéticas da humanidade, nesse nível de beleza quase inigualável produção, da produção linguística, da expressão poética, vocês vão ver que Dante também tem, digamos assim, a coragem de descer aos mais baixos níveis da linguagem. Então, nós vamos acompanhar agora a leitura do canto, que eu peço a Pauleta que realize, lá da Itália, e depois nós vamos conversar sobre essas questões desse canto. Pauleta, é com você. Luogo è in inferno detto Malebolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui suo loco dicero l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque è tondo tra il pozzo e il piede l'alta ripa dura, e ha distinto in 10 valli il fondo, quale, dove per guardia delle mura, più e più fossi cingon li castelli, la parte dove son rende figura. Tale immagine qui vi facean quelli, e come a tai fortezze da lor sogli alla ripa di fuor son ponticelli, così da imo della roccia scogli movien che ricidien gli argini e fossi, infino al pozzo che i tronca e raccogli. In questo luogo, della schiena scossi, di Gerion trovammoci, e il poeta tenne a sinistra e io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nova pieta, novo tormento e novi frustatori, di che la prima bolgia era repleta. Nel fondo erano ignudi i peccatori, dal mezzo in qua ci venien verso il volto, di là con noi, ma con passi maggiori. Come i Roman per l'essercito molto, l'anno del giubileo, su per lo ponte, hanno a passar la gente modo colto, che dall'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Di qua, di là, su per lo sasso tetro, vidi demon cornuti con gran ferze, che li battien crudelmente di retro. Ahi, come facean lor levar le berze alle prime percosse, già nessuno le seconde aspettava, né le terze. Mentr'io andava, gli occhi miei in uno furo scontrati, e io sì tosto dissi: già di veder costui non son digiuno. Perch'io a figurarlo i piedi affissi, e il dolce duca meco si ristette, e assentio ch'alquanto indietro gissi, e quel frustato celar si credette bassando il viso, ma poco li valse, ch'io dissi: o tu che l'occhio a terra gette, se le fazion che porti non son false, benedico se tu caccia nemico, ma che ti mena a sì pungenti salse? Ed egli a me: mal volontier lo dico, ma sforzami la tua chiara favella che mi fa sovvenir del mondo antico. I fui colui che la ghisola bella condussi a far la voglia del marchese, come che suoni la sconcia novella.
E non pur io qui piango bolognese, anzi, n'è questo loco tanto pieno, che tante lingue non son ora apprese, e dicer sipa tra Savena e Reno. E se di ciò vuoi fede o testimonio, recati a mente il nostro avaro seno. Così parlando, il percosse un demonio della sua scuriada, e disse: Via, ruffian, qui non son femmine da conio. I mi raggiunsi con la scorta mia, poscia con pochi passi divenimmo là uno scoglio della ripa uscia. Assai leggeramente quel salimmo e volti a destra su per la sua scheggia, da quelle cerchie eterne ci partimmo. Quando noi fummo là dove il vaneggia, di sotto per dar passo agli sferzati, lo duca disse: Attienti e fa che feggia lo viso in te di quest'altri malnati, ai quali ancor non vedesti la faccia, però che son con noi insieme andati. Del vecchio ponte guardavam la traccia che venia verso noi dall'altra banda e che la ferza similmente scaccia. E il buon maestro, senza mia dimanda, mi disse: Guarda quel grande che bene e per dolor non par lagrime spanda, quanto aspetto reale ancor ritene. Quelli egli son, che per cuore e per senno li colchi del monton privati fene. Ello passò per l'isola di Lenno, poi che l'ardite femmine spietate tutti i maschi loro a morte dienno. Ivi, con segni e con parole ornate, i sifile ingannò la giovinetta che prima avea tutte l'altre ingannate. Lasciolla quivi, gravida, soletta, tal colpa, tal martiro lui condanna, e anche di Medea si fa vendetta. Con lui sen va chi da tal parte inganna, e questo basti della prima valle sapere, e di color che in sé assanna. Già eravam là, velo stretto calle, con l'argine secondo si incrocicchia, e fan di quello ad un altrarco spalle. Quindi sentimmo gente che si nicchia nell'altra bolgia e che col muso scuppa e se medesma con le palme picchia. Le ripe eran grommate d'una muffa per l'alito di giù che vi s'appasta, che con gli occhi e col naso facea zuffa. Lo fondo è cupo, sì, che non ci basta loco a veder senza montare al dosso dell'arco, ove lo scoglio più sovrasta. Qui vi venimmo, e quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che dagli uman privati parea mosso. E mentre ch'io laggiù con l'occhio cerco, vidi un col capo sì di merda lordo, che non parea s'era laico o cherco. Quei mi sgridò: Perché sei tu sì gordo di riguardar più me che gli altri brutti? E io a lui: Perché se ben ricordo già t'ho veduto coi capelli asciutti, e se Alessio interminei da Lucca, però t'adocchio più che gli altri tutti. Ed egli allor, battendosi la zucca: Quaggiù m'hanno sommerso le lusinghe, ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Appresso ciò lo duca, fa che pinghe, mi disse, il viso un poco più avante, sì che la faccia ben con l'occhio attinghe. Di quella sozza e scapigliata fante che là si graffia con l'unghie merdose, e or s'accoscia e ora è in piedi stante. Taide è la puttana che rispose al drudo suo quando disse: O io, grazie, grandi apo te, anzi maravigliose, e quinci sian le nostre viste sazie. Desde quando? Então, pessoal, eu gostaria, antes de começar, de agradecer a
a todos que estão me dando os parabéns lá no chat. Muito obrigado pela manifestação de carinho. Eu não sou muito de comemorar aniversários, mas eu acho que agora, durante este período tão especial, tão maluco que nós estamos vivendo nessa pandemia, vale a pena comemorar, sim, os aniversários, porque sobreviver neste período é algo que merece respeito, que merece os parabéns. Muito obrigado a todos. Queria aproveitar para dizer que eu não... normalmente eu não vejo as mensagens lá no chat, porque como a nossa transmissão tem um delay bastante grande, então quando eu vejo as mensagens já passou bastante tempo. Então normalmente é por isso que eu não respondo imediatamente. Não é por desconsideração ou por falta de, não sei, de vontade de interação, mas é porque o nosso delay é bastante grande, então sempre quando eu leio as mensagens já passou. Então, muito obrigado pelos parabéns. Bom, voltando ao canto então agora, espero que tenham se divertido com a leitura. Bem, nós temos então, como eu dizia a vocês já desde a semana passada, nós temos uma mudança bastante sensível de posicionamento do poeta aqui a partir do canto 18, mais especialmente a partir desta segunda metade, do final do canto 18. Nós vamos comentar isso um pouco mais para frente. Mas, enfim, nesta primeira fossa, ou primeira bolgia, eu deixei a palavra ali porque é uma palavra que eu gosto muito em italiano e assim todo mundo aprende como se chamam essas fossas lá no inferno. São as bolge, é o plural, né? Então aqui a gente tem a primeira bolgia. São os rufiões e sedutores. E aqui nós temos, né, nesta ilustração maravilhosa, que é o mapa do inferno do Sandro Botticelli, nós temos no detalhe aqui a primeira fossa, onde estão justamente os rufiões e sedutores, chicoteados pelos diabos, e na segunda fossa nós temos ali os aduladores mergulhados na merda. Sobre as passarelas de pedra ali nós vemos várias vezes retratados Dante e Virgílio. Essa naturalmente é a maneira que Botticelli encontrou para dar uma dinâmica, para dar um movimento aos poetas Dante e Virgílio, né? Então eles aparecem ali várias vezes nas várias posições. Bem, então nós temos aqui os rufiões, ou seja, os cafetões e os sedutores, aqueles que seduziram por conta própria, os sedutores, por interesse próprio, e aqueles que foram intermediários entre os, digamos, os interessados e o objeto de interesse, os contratantes e os contratados, ou, em muitos casos, os agressores e as vítimas. Então, os rufiões fazem essa intermediação para as questões amorosas sexuais. E os sedutores agem por conta própria, né? Tem um pouquinho mais de coragem ou de individualidade e agem por conta própria. Mas eles são colocados na mesma fossa por Dante. Qual é a pena deles? Eles, então, caminham, os rufiões num sentido, os sedutores em sentido contrário, e são todos chicoteados por demônios chifrudos. Qual é a lei do contrapasso aqui? Segundo Dante, durante a vida, estes pecadores obtiveram tudo o que queriam através das carícias verbais ou físicas, e agora eles são acariciados pelos chicotes dos demônios. É um contrapasso muito interessante. Dante se diverte com esse contrapasso. Aliás, a partir do canto 18, nós podemos perceber que Dante, poeta,
se diverte muito mais ao criar personagens e situações da vida em movimento ao inferno. Dante é muito mais sarcástico, muito mais crítico e muito mais, vamos dizer, até maldoso em muitos momentos. Nós vamos ver muitos desses momentos e vamos comentar. Quando Dante aparentemente exagera no seu, nas suas chicotadas verbais. Bem, entre os personagens aqui nós temos, entre os rufiões, um personagem da época de Dante, que Dante conhecia, o Venedico, ou Venédico. A gente encontra em alguns comentadores uma pronúncia, em alguns outra, né? Então, Venédico ou Venedico Catianemico, e entre os sedutores, o famoso herói dos argonautas, capitão dos argonautas, Jasão. Muito bem. Como como eu já falei, vai se tornando cada vez mais comum, Dante abre o canto com uma descrição panorâmica do espaço em que ele se encontra. Então ele diz, de uma maneira assim muito forte, com essa expressão, lugar há no inferno de Malebolge. Então é como se já não há mais aqui nenhuma hesitação. O inferno é uma realidade que Dante já construiu para seus leitores. Então, ele só está agora dando detalhes. Então, existe lá no inferno um lugar chamado Malebolge. Como ele é? Todo de pedra cor de ferro, com uma muralha que em torno o circunda. Então, a muralha, principalmente aqui no desenho, onde vocês veem ali o Gerion, né? Gerione, pedra, mas cor de ferro. Bem no meio do campo maligno, abre-se um poço muito largo e profundo, do qual adiante direi a estrutura. Então, vocês veem ali no desenho à direita, lá onde está embaixo o Pozzo dei Giganti, nós temos lá o Poço dos Gigantes. Então, aquele poço, ele diz que mais adiante ele vai descrever e vai dar detalhes da estrutura. Esse poço, na verdade, vai até o fundo do inferno, que está congelado, né, e depois Dante e Virgílio vão ser levados até lá. E ele diz, aquela faixa que resta é redonda entre o poço e o pé da alta encosta dura e tem dividido em 10 vales o fundo. Então, ali entre o poço e a parede rochosa deste precipício que eles desceram nas costas de Gerion, essa faixa é dividida em 10 fossas, que tem entre elas uma espécie de pontilhão, esse arco que liga uma fossa à outra, e pela qual Dante e Virgílio vão poder passar, né, desde a primeira fossa até a última, que é na beira do Poço dos Gigantes. Exceto a sexta fossa, na qual esse pontilhão ruiu. Então, nós podemos ver, inclusive, ali no desenho. Depois nós vamos comentar por que ruiu e o que vai acontecer lá. Então, aqui eu repeti o desenho, né? Porque aqui ele descreve, então, como para a proteção das muralhas, mais e mais fossos cingem os castelos daquela parte em questão, a figura como imagem aqui faziam aqueles. E como em tais fortalezas das entradas à parede de fora há pontilhões, assim do mais fundo da rocha escolhos saíam e atravessavam as margens e os fossos até o poço que os recebe e reúne. Então ele diz aqui, nesses fossos são como aqueles que circundam castelos medievais que tinham a finalidade de proteção. Aqui esses fossos são múltiplos, são 10. Né? E, pelo que Dante diz, havia castelos em que havia mais de um fosso, 2 ou 3 em torno do castelo. Aqui são 10. E esses fossos, eles são naturalmente contínuos, dão a volta toda, e as almas aqui vão de um lado para outro. Então aqui está a descrição. Neste lugar das costas sacudidos de Gerion nos encontramos, e o poeta virou à esquerda
e atrás dele fui eu. Para o lado direito vi nova pena, novo tormento e novos açoitadores, de que a primeira fossa estava repleta. No fundo estavam nus os pecadores, do meio para cá vinham de frente para nós, para lá conosco, mas com passos maiores. Então aqui nós temos uma ilustração que é do Jan van der Straat, que adotou, é o poeta holandês que se mudou para a Itália, adotou o nome italiano de Giovanni Stradano, então, e ilustrou muitos cantos da comédia. Então aqui nós temos a visão do Giovanni Stradano, que tem ainda lá em cima Dante e Virgílio nas costas de Gerion, e aqui embaixo os sedutores e os rufiões que vão, alguns de frente para um lado e alguns de frente para o outro, chicoteados por estes demônios chifrudos e rabudos. E Dante explica como é esse movimento. E para explicar como é o movimento, ele fala do movimento dos romeiros na época do jubileu, do primeiro jubileu da era cristã, que foi do Natal de 1299 até o Natal de 1300, né, foi um jubileu proclamado pelo Papa Bonifácio VIII, que garantia que todos os peregrinos que fossem até Roma para rezar nas igrejas de São Pedro e São Paulo, teriam seus pecados perdoados, os pecados cometidos até aquele momento perdoados. Então Dante descreve a imagem daquela imensa multidão de peregrinos passando aqui pela ponte do Castelo Sant'Angelo, que é aqui bem pertinho de Roma. Então aqui tem uma imagem, né, da ponte e o Castelo Sant'Angelo lá ao fundo. Esse Castelo Sant'Angelo, como eu coloquei ele na informação, né, ele foi concluído em torno do ano 140 depois de Cristo, e ele foi construído como um mausoléu para o imperador Adriano. E hoje em dia, há algum tempo já, né, ele abriga um museu. E é ali não sei, talvez 400, 500 metros do Vaticano, é bem pertinho. Então Dante diz ali, como os romanos, para a multidão no ano do jubileu, sobre a ponte, encontraram um modo de passar a gente, que de um lado todos têm a face voltada ao castelo e vão a São Pedro, do outro vão em direção ao monte. O monte que provavelmente Dante está se referindo ao Gianicolo. Para cá, para lá, pela pedra tétrica, vi demônios chifrudos com grandes chicotes que os açoitavam cruelmente por trás. Então, aquela imagem que nós já vimos ali do Giovanni Stradano, né, os demônios com grandes chicotes açoitando as almas. Ai, como faziam erguer os calcanhares as primeiras chibatadas, que nenhuma as segundas esperava, nem as terceiras. Então, aqui, Dante, como eu coloquei ele, né, parece se divertir na descrição dessas almas, né, com esses demônios que estão chicoteando e as almas que saem pulando, saltitando, enfim, correndo para não levar a segunda chicotada. E é claro que Dante, digamos assim, tem também o chicote da língua na sua mão para açoitar todos aqueles que são as suas vítimas, que são aqueles que, segundo Dante, cometeram injustiças contra ele, ou que, de qualquer maneira, Dante considera pecadores, e mais do que os pecadores anteriores, pecadores mais graves, ou pecadores de pecados mais graves do que os anteriores. Então aqui Dante realmente começa a demonstrar o quanto a sua língua pode ser afiada, o quanto a sua língua pode açoitar os seus inimigos. E aqui ele reconhece alguém, enquanto ele olha e parece que se diverte um pouco, ele reconhece um daqueles que passou, provavelmente muito rápido, para fugir das chibatadas dos demônios. Dante reconhece um e pede o consentimento de Virgílio para voltar
e conversar com este. E aí ele diz: enquanto eu andava, meus olhos em um se pousaram, e eu rapidinho disse: se ver esse aí, não estou em jejum. Ou seja, já o vi antes, não estou em jejum no sentido de não é a primeira vez que o vejo, já o vi antes. Pelo que eu observá-lo, os pés estaquei, e o doce guia comigo se deteve e assentiu que um pouco para trás voltasse. E aquele fustigado esconder-se pensou, abaixando o rosto. Mas pouco lhe valeu que eu disse. Bom, Dante, então, reconhece esse, faz um sinal e pede para Virgílio, para que Virgílio permita que ele volte um pouco atrás, porque Dante quer conversar com esta alma que ele reconheceu. Mas esta alma não quer ser reconhecida, então abaixa a cabeça, abaixa o rosto, mas Dante diz ali, pouco lhe valeu, porque Dante já o havia reconhecido. Então, não há escapatória. Como eu coloquei ali do lado também, esta não é a única alma que vai tentar se esquivar do olhar de Dante, que vai tentar passar despercebida, que não quer ser reconhecida. E aqui, no círculo, no oitavo e no nono círculos, que são os círculos da fraude, que são os pecados mais graves, os pecados, portanto, que são mais desprezíveis, as almas em geral não querem ser reconhecidas. Então, muitas almas aqui vão tentar se esconder de Dante, vão tentar não revelar seu nome. Inclusive, Dante, bem mais para frente, vai usar a violência física contra uma alma. Mas isso é bem mais para frente. Então, aqui essa alma tenta se esquivar do olhar de Dante, mas não consegue, porque Dante diz: pouco lhe valeu que eu lhe disse: ó tu que olhar a terra mira, se as feições que tem não são falsas, tu és Venedico Caccianemico. E aí, fingindo surpresa, mas o que te traz a tão pungentes molhos? Fingindo surpresa, porque obviamente esta pergunta aqui é a pergunta de uma falsa ingenuidade de Dante, que serve talvez até para aumentar a vergonha dessa alma, porque Dante faz de conta que não sabia que o Venedico Caccianemico era um fraudulento, era um cafetão, um rufião. E ele a mim, de má vontade o digo, mas me força o teu falar claro, que me faz lembrar do mundo antigo. Então, o Caccianemico aqui se rende à situação, visto que ele já foi reconhecido, não queria ser, mas foi, então ele diz, ok, tá bom, já que eu fui reconhecido, vou falar. Mas vou falar porque você me faz lembrar dos tempos antigos, do mundo belo que é o mundo dos vivos. Bem, o Venedico Caccianemico era um conhecido político da cidade de Bolonha, um guelfo de orientação negra, né, um guelfo simpático aos guelfos negros, e, portanto, de facção ou de orientação política contrária à de Dante. E é interessante notar que os estudiosos, os dantistas, dizem que o Venedico Caccianemico morreu em 1302. E esta viagem de Dante se dá justamente na Semana Santa do ano do primeiro jubileu da era cristã, que é 1300. Então Dante condena já por antecipação este político, seu adversário. Na verdade, não adversário exatamente, porque Dante não chegou a ter a praticar a política em Bolonha. Então, era de orientação política contrária. Bem, então, esse detalhe, talvez a maioria dos dantistas diz que provavelmente Dante não sabia que o Venedico Caccianemico ainda não tinha morrido em 1302. Provavelmente Dante tinha a informação errada de que ele já havia morrido. Porque, já vou dar um spoiler para vocês aqui, tem um momento mais para frente no inferno em que Dante condena, sim, pecadores
que ainda estão vivos. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Então aqui, muito provavelmente, como ele não faz nenhuma menção a isso, é provável que ele não soubesse que o Catianemico ainda estava vivo em 1300. Bem, repetindo aqui então, ele diz: de má vontade eu digo, mas me força o teu falar claro que me faz lembrar do mundo antigo. Eu fui aquele que Ghisola Bella conduziu a fazer a vontade do Marquês, seja como for que se conte a sorte da novela. Então aqui a sorte da novela, a notícia, a história, seja lá como for que ela se conte, porque havia, naturalmente, várias versões da história, mas a que Dante acredita aqui e, portanto, eterniza aqui nos seus versos, é a de que o Venedico Catianemico, que era esse político de Bolonha, para ter o apoio e para, provavelmente, em troca de dinheiro e também de poder político, ele cedeu às pressões de um marquês da Casa d'Este, da cidade de Ferrara, que eram políticos muito poderosos naquele momento, e ele negociou a própria irmã com esse marquês. Talvez tenha negociado, inclusive, também outras mulheres da família, mas a história que se espalhou por todo o norte da Itália, o centro da Itália, que tornou famoso este indivíduo, Venedico Catianemico, é justamente essa que ele tinha vendido a irmã para o marquês da Casa d'Este. Provavelmente Óbitso II, mas alguns aí dizem que era o Atso VIII. E ninguém sabe exatamente qual desses dois marqueses, porque pela época em que o fato começou a se espalhar, poderia ser um ou outro. Então essa é a história, né? Ele negociou, intermediou essa venda, essa negociação da irmã com o marquês. Bom, ele diz: e não só eu aqui choro bolonhês, ou seja, não sou o único bolonhês a chorar aqui. Aliás, este lugar deles está tão cheio que tantas línguas não estão ora aprendendo a dizer sipa entre Sávena e Reno. Sipa é do verbo seja, do verbo ser, seja em dialeto era em dialeto bolonês, mas só que esse seja valia como o sim. Então eles usavam o sipa com o valor de sim, né? O que é comum em várias línguas e dialetos, né? Inclusive em português, né? Nós usamos muito o verbo ser com valor de advérbio afirmativo, né? A gente usa com valor de sim. Então, em dialeto bolonês antigo, se usava o sipa, seja, com valor de sim. O que ele está dizendo aqui, então, que o inferno está tão cheio de bolonheses, daqueles que falam o dialeto bolonhês, tem mais no inferno do que na cidade de Bolonha estão aprendendo a dizer sipa. Sávena e Reno são os dois rios que mais ou menos delimitam as fronteiras ali da cidade de Bolonha. Então, há mais bolonheses no inferno do que em Bolonha. E se disso queres fé ou testemunho, recorda-te da nossa grande avareza. Então, como eu já havia falado para vocês na semana passada em relação aos alemães, que Dante chama de gulosos, aqui ele começa uma caracterização das cidades italianas, pelos seus pecados característicos. Então aqui ele fala da grande avareza de Bolonha e também dessa prática de negociar as mulheres em troca de dinheiro ou de poder. Ele diz que isso é uma característica, que há muitos rufiões em Bolonha. Então ele caracteriza negativamente Bolonha com isso. A multidão de rufiões e a grande avareza. Bem, então este bolonhês está falando e, de repente,
leva uma chicotada de um demônio. Assim falando, golpeou um demônio com sua chibata e disse: vai, rufião, aqui não há fêmeas para vender. Bom, e aqui eu coloquei uma informação e um detalhe do lado direito ali no comentário, que essa expressão, no original, esse demônio diz: qui non ci son femmine da conio. Então, que pode significar assim, aqui não há fêmeas para vender, mas também aqui não há fêmeas para enganar. E isso porque, no original, então, fêmine da conio, conio era o punção que se batia para cunhar as moedas. Então, coniare, as moedas, vinha do punção que se chamava conio. Então, pode significar moeda. E coniare, no dialeto florentino, dialeto de Dante, também significava enganar. Então, aqui pode ser as duas coisas. Aqui não há fêmeas para vender, ou aqui não há fêmeas para enganar. Naturalmente, não é que pode ser uma coisa ou outra, porque um sentido aqui não exclui o outro. Então, a expressão é, é, é ambígua, mas na verdade ela é múltipla, mais do que ambígua. Aí Dante continua ali, dizendo: eu me acheguei à minha escolta, depois com poucos passos chegamos lá onde escolho da escarpa saía. Então um daqueles arcos, né, que passa sobre a fossa. Bem ligeiro aquele subimos, e voltando à direita pela sua ponta, daquelas valas eternas partimos. Então eles saem dali daquela vala onde eles estavam e ficam em cima daquele arco que atravessa de uma vala para outra. Quando nós fomos lá onde há um vão embaixo, para dar passagem aos chicoteados, o guia disse: para, e faz que chegue ao teu olhar o rosto desses mal-nascidos, aos quais ainda não viste a face, porque vão na mesma direção que nós. Então aqui, né, é nesse momento que nós entendemos que, pelas palavras de Virgílio, né, nós percebemos que os rufiões vão em uma direção e os sedutores em outra. Então, Dante e Virgílio tinham parado em um determinado lugar ali, em que os rufiões vinham de frente para eles e os sedutores de costas para eles, de maneira que eles não tinham visto o rosto de nenhum. Agora eles param ali e se viram para ver os sedutores de frente. Da velha ponte olhávamos a fila que vinha em nossa direção do outro lado e que o chicote igualmente fustiga. E o bom mestre, sem que eu perguntasse, me disse: olha aquele grande que vem, e pela dor não parece que lágrima derrame. Quanto aspecto real ainda mantém. Aquele é Jasão, que com coração e com juízo os cólquidas do velo privados fez. Então vejam aqui a maneira como Virgílio descreve Jasão, demonstra um grande respeito, mais do que respeito, admiração. Vejam as palavras que ele usa. A maneira como Dante descreve, primeiro, Venedico Caccianemico, dizendo que aquele abaixou a cabeça tentando se esconder, e depois sai correndo depois de levar uma chicotada. E aqui, Jasão, um aspecto, um grande. E normalmente, quando Dante descreve alguém como um grande, é um sinal de admiração. E aqui, na verdade, este grande lembra Farinata, por exemplo, né, que Dante diz, porque diz, aqui ele diz, Virgílio, olha aquele grande que vem e pela dor não parece que lágrima derrame. Ou seja, ele parece indiferente à dor, exatamente como parecia o Farinata, outro grande personagem, que Dante diz que parecia que tinha o inferno em grande desprezo e não demonstrava nenhuma dor. Então, aqui lembra um pouco o Farinata. E ele diz aí, quanto aspecto real ainda mantém. E vai mais, né? Diz que ele é Jasão e que com coração e com juízo. Então, com inteligência e com coragem, ele privou os cólquidas do velo de ouro. Então, aqui, claro, né, o mito, ou a lenda, de Jasão
comandante dos argonautas, é bastante conhecida, né? Ele foi em busca do velo de ouro, saiu da Tessália, atravessou ali todo o Mar Negro para chegar até onde era Cólquida, onde hoje é a Geórgia, e lá, com a ajuda de Medeia, ele conseguiu se apoderar do velo de ouro para trazer de volta para Tessália. Então, a lenda é bastante conhecida, né? Jasão e os argonautas. Bem, ele diz ali também, Virgílio, né? Ele passou pela ilha de Lemnos depois que as bravas mulheres sem piedade todos seus homens à morte levaram. Bom, aqui nós temos a facilmente reconhecível ilustração do Gustave Doré, né, em que tem os diabos chifrudos e rabudos ali com os chicotes castigando as almas, e todas as almas ou se encolhendo ou tentando fugir, enfim, demonstrando dor, e Jasão lá em cima, indiferente. Muito parecido com o Farinata, parece que despreza tudo isso. Bem, então aqui eu coloquei um comentário, né? Embora condenado por seu pecado característico, enganar as mulheres, porque ele vai enganar a Isífile, depois a Medeia, para tirar proveito próprio, Jasão continua sendo uma espécie de herói e se comporta, aqui como no desenho correspondente ao texto, com uma certa dignidade, aliás, com uma grande dignidade, né? Virgílio diz, quanto aspecto real ainda mantém? E parece que nenhuma lágrima ele derrama, apesar das chibatadas. Mas essa dignidade, veja, é uma dignidade que ele não teve ao enganar as mulheres para atingir os seus objetivos, né? E ele parece aqui realmente quase indiferente à dor. Bom, Virgílio diz ali, né? Ele passou pela ilha de Lemnos, depois que as bravas mulheres, sem piedade, todos os seus homens à morte levaram. Bom, aqui nós vamos ver então, né? Concluindo esse episódio, ele diz, ali com atos e palavras ornadas, Isífile enganou a jovenzinha que antes tinha todas as outras enganado. Então aqui a referência é a lenda da ilha de Lemnos, que diz que Afrodite, enfurecida com as mulheres que haviam cessado de adorá-la, puniu todas as mulheres com um odor fétido, com um mau cheiro, um fedor que era nojento, repugnante, fazia com que os homens não tivessem coragem de chegar perto das mulheres. E isso durou tanto e se agravou tanto que as mulheres rejeitadas acabaram decidindo matar todos os homens. E assim o fizeram. A única que se recusou foi Isífile, filha do rei, né, o rei Toante, e ela salvou o pai, colocou o pai no barco e ele fugiu. Bem, depois, no caminho para a Cólquida, Jasão e os seus argonautas chegaram a esta ilha e as mulheres não tinham mais o mau cheiro, portanto estavam todas lá, receberam muito alegremente os argonautas e todas, ou muitas delas acabaram engravidando, inclusive Isífile, que engravidou de Jasão. Bem, Jasão abandonou Isífile, simplesmente abandonou e foi embora, seguindo seu caminho. É isso que Virgílio diz ali, né? Deixou-a ali grávida, sozinha. Tal culpa a tal martírio o condena, e também de Medeia se dá vingança. Então aqui, Jasão está aqui por causa desse episódio. Ele seduziu, engravidou Isífile e depois a abandonou. E depois, chegando na Cólquida, Medeia, a filha do rei, se apaixona por ele, e ele depois se casa com a Medeia, mas depois vai abandonar a Medeia também por outra mulher. Só que a Medeia
uma das grandes, enormes personagens da tragédia grega, e depois latina, naturalmente, Medeia se vinga, né? Medeia é uma personagem extremamente forte, extremamente complexa, extremamente cruel, né? E extremamente polêmica da literatura desde sempre, né? Especialmente nas tragédias de Eurípides e de Sêneca, né? A tragédia de Eurípides chamada Medeia, depois o Sêneca também, né? Tem a tragédia chamada Medeia. A Medeia é uma personagem fascinante, absolutamente fascinante. Bem, então, Virgílio diz aqui, Jasão está aqui por ter seduzido Isífile e depois Medeia, não por amor, mas para atingir os seus objetivos. Aliás, esta é uma das grandes diferenças entre os luxuriosos que estão lá no segundo círculo, no primeiro de punição, né, os luxuriosos, a luxúria é o primeiro pecado punido no inferno. Então, os luxuriosos estão lá, mas os luxuriosos têm o atenuante da paixão, do desejo legítimo, ligado ao amor, ou não, é outra questão. Mas, enfim, é um desejo, é uma paixão, um sentimento legítimos. E o fim, o objetivo da sedução, no caso dos luxuriosos, é a própria união dos seres amantes. Então, no próprio amor, entre aspas ou não, depende de cada caso. Então, lá, a luxúria e os pecadores de luxúria provocam piedade em Dante. Aqui, muito diferente, estes suscitam desprezo de Dante, porque este é um falso amor. Esta é uma fraude, é um engano, utilizando a paixão daquele ou daquela que é enganado para atingir outros fins, que muito frequentemente são ligados a dinheiro ou poder. Então, a diferença entre os luxuriosos e os sedutores aqui é especialmente essa, a autenticidade do sentimento. Bem, Virgílio continua aqui então. Com ele vai quem de tal modo engana, e isto baste do primeiro vale saber e daqueles que aqui se castiga. Então aqui encerra-se o episódio de Jasão, e encerra-se a primeira parte deste canto, com a visão que Dante tem dos primeiros pecadores dos pecados de fraude, que são os rufiões e sedutores. Que eu coloquei só por curiosidade este mapa, que é muito bonito, um mapa de 1603, deste cartógrafo chamado Abramo Ortelius, e é um mapa baseado nas argonáuticas do escritor grego Apolônio de Rhodes, que é justamente quem conta, um dos que contam, mas enfim, o texto mais conhecido das argonáuticas, que conta toda a aventura de Jasão e os argonautas saindo da Tessália, que vou indicar aqui agora, a Tessália é mais ou menos aqui. Então os argonautas saem, se chamam argonautas porque o navio deles, a barca deles se chamava Argo. Então eles saem com o seu navio aqui da Tessália, atravessam aqui o mar Egeu, esse aqui é o mar Egeu, aqui está a ilha de Lemnos, onde eles param, depois eles atravessam aqui o estreito de, como se chama? Dardanelos, né? Que na época, lá para os gregos, se chamava Helesponto, né? Aqui o estreito, então, de Dardanelos, aqui. Aí passam pelo mar de Mármara, atravessam aqui o estreito de Bósforo, e daí aqui eles vão seguindo pela costa da... Isso aqui é a atual Turquia.
Então, nós vamos seguindo aqui pela atual costa da Turquia até chegar aqui. Vocês podem ver aqui bem no cantinho, tem um pedaço ali escrito Kol, é da Cólquida, né? Hoje em dia aqui é a República da Geórgia. Nós temos aqui embaixo a Armênia, aqui do ladinho o Azerbaijão. Isso aqui é o sul da Rússia, né? Então, esse aqui é a Turquia, esse aqui é o Mar Negro. Então, aqui nós temos a Crimeia, disputada pela Rússia e a Ucrânia, né? Isso aqui é a Ucrânia, depois aqui tem a Romênia, Bulgária, enfim. Mas é muito bonito esse mapa, para a gente ver os detalhes, assim. Um mapa do comecinho do século XVII, né? Então, as coisas muito aproximadas ainda assim. Enfim, esta aqui é a rota, né, que Jasão fez com os argonautas, saindo da Tessália, passando por aqui, Estreito de Dardanelos, Bósforo, até chegar aqui, onde era a Cólquida, hoje em dia a República da Geórgia. É muito bonito esse mapa, os mapas deste grande cartógrafo que foi o Abraham Ortelius. Bem, então agora nós passamos a segunda bóldia, segunda fossa, a segunda parte do canto. E é a partir daqui, principalmente, que nós podemos ver que Dante baixa o nível, no sentido de que as imagens descritas e o próprio léxico, o próprio nível vocabular baixa muito mesmo, né? Tanto que eu coloquei aqui, né? São os aduladores e estão imersos na merda. Então, é claro que tem muita gente que é um pouco mais sensível às palavras, preferiria que não se usasse, por exemplo, a palavra merda e que usasse um dos inúmeros sinônimos menos crus, menos diretos. Mas é o que Dante faz. Dante usa aqui a palavra merda. E aí, nas traduções, é muito difícil achar uma tradução que mantenha, como se fosse muito difícil, né? A palavra em italiano é merda. Como é que você traduz em português? Esterco, fezes, resíduos, borra, enfim. Se vocês forem olhar as traduções, as mais antigas, nenhuma traduz merda com a palavra merda. É sempre outra palavra. Então é uma espécie de moralismo e querem talvez melhorar o texto de Dante. Eu acho que isso é descabido, porque está aqui, está no original, né? Não há dúvida sobre isso. Todos os manuscritos mantêm, então não é algo que foi um copista que... Não, está lá. Então, Dante usou, por que nós não usaríamos? Bem, então os aduladores. Durante a vida, eles sempre tiveram o mel na boca. Então, essa é uma expressão bastante conhecida, né? Ter o mel na boca, usar palavras doces, açucaradas, para elogiar, para lisonjear, para adular. E agora, como contrapasso, né, a punição deles, para contrastar o fato de que eles tinham o mel na boca, agora eles têm a merda na boca. Eles estão imersos, chafurdando na merda e sopram essa merda pela boca e pelo nariz. Dante descreve o som que ele ouve e que irrita quando eles sopram pelo nariz e pela boca a merda que entrou quando eles estavam mergulhados. Então, é isso que eu quis dizer com essa mudança de estilo radical de Dante a partir desta segunda metade do canto 18. Por que acontece isso? Segundo a maior parte dos estudiosos de Dante, isso acontece porque Dante procura, a partir deste momento, mais do que antes, adequar os níveis semântico, de sentido, de significado, e lexical ao ambiente que ele descreve. Então, por isso ele realiza esse rebaixamento do nível, né, que ele tinha mantido até agora.
sem preconceitos linguísticos, porque parece que, tendo chegado a este ponto, nós estamos já na segunda metade do inferno, né? Bem no meio do inferno nós temos 17 e 18, né? São 34 cantos. Então, 17 fecha a primeira parte, 18 abre a segunda. Então parece que Dante, chegando a este ponto, ele sente que ele já elevou a língua vulgar, né, a língua vernácula, o dialeto florentino, recheado com estes outros dialetos, ele já elevou essa língua ao mesmo altíssimo nível expressivo a que havia aspirado no começo da empreitada de escrever a comédia. Ele tinha essa pretensão de elevar a língua vulgar ao mesmo nível expressivo, poético, estético do latim e do grego antigo. E talvez ele considere a este ponto que ele já chegou a isto. Então, ele se sente livre para poder descer a todos os níveis, a todas as baixezas e subir a todas as alturas da língua. Então ele pode subir e descer tranquilamente, sem que isso lhe seja, digamos, sem que isso lhe seja questionado, criticado, no sentido de que é com essa língua que ele pretende fazer um poema sublime. Se a pergunta fosse feita, a resposta seria sim, é com essa língua que eu já provei que pode subir a todas as alturas e agora mostro que pode continuar fazendo bela poesia, descendo a todos os níveis, sem preconceitos linguísticos. Então, claro que esta é uma das possibilidades. Bem, com relação ao pecado, Dante despreza completamente esses aduladores, porque ele diz que o adulador, ao engrandecer desmedidamente e falsamente outro, comporta-se como se estivesse em um grau inferior de humanidade. Coloca-se voluntariamente, conscientemente abaixo do outro, como um inferior. Então essa autodegradação configura efetivamente uma abdicação da condição de igualdade entre os homens. É um rebaixamento voluntário. Então Dante considera que o adulador é um exemplo do que de pior pode produzir a humanidade. O adulador é o pior produto, ou a adulação é o pior produto intelectual e de caráter de uma personalidade. E por isso ele está imerso no pior produto que o corpo do ser humano produz, que é a merda. E as palavras que podem, como eu já falei, podem chocar pela crueza, segundo Dante, são quase nada diante do nojo que essa autodegradação, que essa falsidade lhe provocam. E aí ele diz, né, a adulação é uma abdicação da prerrogativa da consciência verdadeira. Porque aquele que conscientemente não se acha inferior ao outro, mas por interesse se coloca como e manifesta isso através da língua, está abdicando dessa prerrogativa da consciência. Então Dante, talvez as suas palavras sejam até demasiado suaves, né? Porque elas são, ao fim e ao cabo, um artifício técnico expressivo muito eficiente. Por que muito eficiente? Qual é a intenção de Dante ao utilizar esse vocabulário de baixo calão, de baixo registro? É traduzir essa irritação moral que ele sente em irritação estética. É exatamente isso, que é o que Dante procura suscitar no seu leitor, uma irritação estética. O leitor que está lendo esta poesia, que até este momento manteve num nível lexical, num nível semântico,
embora esteja tratando do inferno, dessa realidade abjeta, manteve, em termos de língua, um nível alto. E agora, de repente, baixa tanto esse nível. E aí o leitor se pergunta, mas como assim? Por quê? Porque Dante quer provocar no leitor essa irritação estética, condizente com a sua irritação moral pelos aduladores. Como ele vai fazer isso? Bom, vamos ver. Uma das maneiras é esta, sinestesia, já falamos. Já estávamos lá onde o estreito caminho com a segunda margem se entrecruza e faz daquela a um outro arco suporte. Então, passando de uma fossa pelo arco, onde eles cruzam, né, com a parede do outro arco. Então ouvimos gente que se lamenta na outra fossa e que com o focinho sopra e a si mesma com as palmas espanca. Então vejam que primeiro ele já chama o nariz de focinho, sopra, e a si mesma com as palmas espanca. Então se batem, se espancam com as próprias palmas. As encostas eram incrustadas de um mofo pelo hálito de baixo que se empasta, que com os olhos e com o nariz guerreava. Então vejam que a descrição que ele faz tem essa intenção de provocar nojo, de mostrar uma situação nojenta. Né? Como? Essa descrição, que, claro, se baseia essencialmente na impressão visual, né? Mas, como eu coloquei ali, essa impressão visual é reforçada pela menção a sensações sensoriais desagradáveis que fazem apelo a todos os sentidos, exceto diretamente o paladar. Então, é exatamente isso que é a sinestesia. Né? A sinestesia é a associação expressiva de duas palavras que se referem a esferas sensoriais diferentes. Então, associação de duas palavras que se referem a esferas sensoriais diferentes. Um exemplo bom disso é cor fria ou cor quente. Uma cor não pode ser fria ou quente. Claro que isso é um lugar comum, nós chamamos cores quentes e cores frias, mas você não sente o calor efetivamente na pele, porque fria e quente são sensações táteis. Cor é uma sensação visível. Então isso é uma associação sinestésica, né? Chamada de cor quente e cor fria, porque associa duas esferas sensoriais, tato e visão, a duas palavras, ou associa as palavras a duas esferas sensoriais que não estão ligadas dessa maneira. Então é isso. O principal modo como Dante tenta provocar essa sensação de asco, de nojo, é através da sinestesia, fazendo menção ou fazendo apelo a todos os sentidos. Porque vejam que aqui ele diz, ouvimos, o focinho sopra, o nariz e os olhos guerreavam com aquela visão. Ele vê um mofo que dá a impressão de algo tátil. Fala do hálito que de baixo se empasta, também dá a sensação tátil. Então, ele faz referência a todos os sentidos, exceto, claro, o paladar dele, mas é óbvio que, quando ele fala que estas almas estão com a boca cheia de merda, então também faz uma referência ao paladar. Então vejam que Dante faz referência aqui a todos os sentidos para provocar essa sensação de coisa nojenta mesmo, de asco. E aí ele diz, o fundo é tão escuro que não há lugar que permita ver sem montar na borda do arco, onde o escolho mais avança. Até ali fomos, e dali embaixo no fosso vi gente chafurdando em um esterco que das humanas latrinas parecia saído. Então vejam que não é nem esterco animal, é merda humana mesmo, né? Parecia das humanas latrinas saído. E enquanto lá embaixo, com o olhar procuro, vi um com a cabeça de merda tão sujo
que não se via se era laico ou clérigo. Então vejam, gente, por que isso? Para Dante, a fraude é o equivalente moral da merda. É o que de pior o corpo humano produz. O corpo humano alimentado pode ser pelas melhores guloseimas, pelas delícias, por comidas refinadas e deliciosas. Tudo isso depois vira merda. E assim o fraudulento, assim o indivíduo na sociedade que é criado, que é educado com todos os elementos mais positivos, com o conhecimento, com os estudos, enfim, recebe tudo da melhor qualidade e transforma isso em quê? Em fraude. Transforma isso numa atividade desprezível, numa atividade que usa a inteligência para praticar o mal. Então é assim que Dante associa esses dois elementos, né? Assim como a merda é o que de pior o corpo produz, a fraude é o que de pior o espírito, a mente produzem. Então, são os produtos mais desprezíveis do ser humano. E ele me gritou: por que és tão ávido de olhar mais a mim que os outros imundos? Então aqui eu coloquei a nota do lado aqui, por que és tão ávido? No original, por que és tão... perché sei così gordo? Ele diz no original, gordo, que em italiano não quer dizer gordo, quer dizer engordo, que é guloso, glutão, ávido, enfim, né? Mas guloso poderia ser aqui. Então vejam que aqui, mais uma vez, a referência a um dos sentidos, né? Neste caso do paladar, embora ele use isso ligado à visão de Dante. Então, este também é um uso da sinestesia. Ele usa uma palavra ligada ao paladar, referindo-se à visão. Porque és tão guloso, poderia ser aqui, de olhar mais a mim do que os outros imundos? E Dante: e eu a ele: porque, se bem recordo, já te vi com os cabelos enxutos, e tu és Alessio Interminei de Luca, e por isso te olho mais do que os outros. Então, esse Alessio Interminei, ou Interminelli, era um nobre de uma família guelfa branca da cidade de Lucca, que fica ali pertinho de Florença, né, na Toscana. E aí não há muitas notícias sobre esse indivíduo, a não ser aquelas ampliações comuns que os comentadores fazem a partir do próprio texto de Dante. Então, basicamente repetem as mesmas informações todos, que ele era um nobre de uma família guelfa branca da cidade de Lucca, e que era um adulador crônico, digamos assim. E ele, então, esse também sendo reconhecido, ele, então, batendo-se no cabeção, aqui me mergulharam as lisonjas de que não tive jamais a língua travada. Então, ele simplesmente diz uma frase que não acrescenta mais nada, mas parece que Dante está também, mais uma vez, de uma certa maneira, se vingando de alguém, fazendo com que este indivíduo confesse o seu pecado. Depois disso, o guia avança, me disse, o rosto um pouco adiante, assim que a face bem com os olhos veja daquela suja e descabelada rameira que lá se coça com as unhas merdosas, e ora se abaixa e ora fica em pé. É Taide, a puta que respondeu a seu amante quando disse: tenho eu graças grandes para ti? Sim, maravilhosas. E daqui estejam nossas vistas saciadas. Então vejam que aqui Virgílio agora aponta mais uma
mais uma alma. Na verdade, aqui nós temos nesse canto um certo equilíbrio de ação de Dante e Virgílio, né? Dante reconhece duas almas de seus contemporâneos, e Virgílio aponta duas almas de personagens da antiguidade, né? Então, nós temos Dante, que reconhece o Venedico Caccianemico e que reconhece o Alessio Interminei, e Virgílio, que aponta primeiro Jasão e agora Taide, que é uma personagem, né, dessa comédia do Terêncio, comédia chamada Eunucos, né, em que Taide é uma profissional do sexo que usa a adulação como uma ferramenta de trabalho. Então, em troca de pagamento, de dinheiro. Então, aqui, Virgílio é que aponta, né, descrevendo-a como suja e descabelada rameira que se coça com as unhas merdosas. E aqui, esse adjetivo que normalmente não é muito comum em português, mas eu resolvi manter assim porque eu acho muito bonito. O sentido pode não ser, mas o uso a derivação da palavra, eu acho interessante. E daí ele diz também, sem meias palavras, é Taide, a puta que respondeu a seu amante e tal. Enfim, Dante não tem tabus linguísticos aqui para baixar o nível vocabular nesse sentido. Este é só o começo. Daqui para frente, especialmente aqui no oitavo círculo, nestas 10 fossas, não nas 10, mas assim, em algumas dessas 10, Dante baixa mesmo o nível. Especialmente agora nessas, não na próxima, mas nas outras, né, nós vamos ter um Dante bastante ácido, sarcástico, e que não vai manter o nível sempre baixo, não é isso, mas também não vai ter nenhum escrúpulo em baixar o nível quando ele acha necessário, ou acha interessante, ou acha divertido, né? Nós vamos ver que vai haver alguns momentos em que o nível lexical vai mais abaixo ainda do que neste final de canto. E aqui nós chegamos ao final deste canto. Aqui tem as minhas referências, como sempre. E no próximo canto, nós vamos ver também uma espécie de pequena comédia na comédia. Dante vai inserir aqui, nestes próximos cantos, até o 22, 23 ali, ele vai inserir algumas pequenas comédias dentro da comédia. E comédia no sentido popular mesmo. Porque nós vamos ver ali uma comédia dos equívocos, ou comédia dos erros, breve, pequena, mas muito interessante. E teremos ali digamos assim, uma prévia da relação de Dante com aquele que ele considera o seu grande inimigo, que é o Papa Bonifácio VIII, que é, de uma certa maneira, personagem do próximo canto. De uma certa maneira. Mas isso nós vamos ver na semana que vem. Então, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença virtual de vocês. Muito obrigado pelo carinho para quem me deu os parabéns lá. E espero que todos fiquem bem. E nós nos vemos na semana que vem, no mesmo horário, às 6h30, por aqui. Até lá. Tchau, tchau.